Opa, então iniciou a gravação. Então, boa noite mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E a gente vai dar sequência aqui nas nossas aulas, tá? Vocês podem interromper, ligar o microfone, fazer perguntas, esclarecer da melhor forma possível para que vocês compreendam, né, um pouquinho do Código Florestal. Vocês estão visualizando a apresentação? Sim. Sim. Tá bom esse tamanho aí? Tá, ok? Aí, gente, a gente vai falar hoje da segunda parte. A gente começou ontem, né, falar alguns conceitos, falar um pouquinho do que era a APP, né, que é a área de preservação permanente. Falamos um pouquinho, né, de cadastro ambiental rural e entre outros temas, né. Então a gente vai dar sequência novamente, tá, ao Código Florestal. Lembrando que hoje talvez fique assim, algum ponto assim meio maçante por causa da parte teórica, né, que eu estou pegando alguns artigos lá do Código Florestal, tá? De forma que eu estou, digamos, pegando as principais partes para essa linha assim de cadastro ambiental rural, programa de recuperação ambiental, que a gente fala de PRA, né? E outros conceitos que ajuda e complementa, né, essas informações do Código Florestal, tá? Essa linha de pensamento ela é muito ampla, né? Envolve assim muitas áreas, muitos setores, e que às vezes deixa assim o produtor rural, o agricultor, o empresário meio confuso, né? Imerso aí em tantos conceitos, em tanta norma, em tantos documentos, né? Para que o produtor, né? O trabalhador rural ele esteja aí legalizado, né? Então, essa questão do cadastro ambiental rural, ela criou um corpo maior no próprio Código Florestal. Inclusive, tem um capítulo lá dizendo direitinho lá como funciona. Inclusive, gente, tem uma informação interessante, é que o cadastro ambiental rural começou aqui no Pará. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ser um dos primeiros no estado, né, a estar registrando cadastro ambiental rural, porque na época era só uma coordenada geográfica, assim, a gente ia lá numa propriedade, tirava um ponto de GPS, né, com equipamento no GPS, né, e aí a gente registrava só esse ponto num documento, que era só um certificado. Então, nessa época, estava muito confuso as coisas, ninguém entendia direito o que era para fazer, como funcionava, o governo estava começando a pressionar, porque ele queria esse, esse cadastro, né, ele queria saber quantas propriedades tinham, como é que estavam as propriedades, se elas estavam desmatadas. O IBAMA, a Receita Federal, né, elas não tinham um norte, não tinham um mapa assim, de como funcionava, como estava a área florestal. Porque já começava a ter as ferramentas, né, de geoprocessamento, a gente já conseguia mapear as áreas, mas não tinha um registro. Ah, quem é o dono, quem faz parte disso. E aí o Pará, né, em parceria com a Emater e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, começou a mapear, fazer esse registro único, mas foi insuficiente. Não dava, não sabia qual era o tamanho da propriedade. Aí depois criaram aí o perímetro, né? O perímetro seria o, a área, né? O polígono, né? Da propriedade, né? Só isso, mas era insuficiente também. Aí depois avançou. O Ministério do Meio Ambiente criou aí um aplicativo, um programa, em que já registrava a propriedade, onde estava o igarapé, onde era a área desmatada, e aí se consolidou esse CA. Foi na época que apareceu aí o Código Florestal, 2012, essa discussão começou lá em 2006, 2009, pegou força em 2010. Aí quando foi em 2012 já tinha, né, esse sistema. E aí, o legislador lá, o pessoal já criaram lá um capítulo já dando algumas regras, né? Que ajudou muito, né, esse mapeamento. Tá? Então, a gente vai hoje refletir um pouco. E depois eu vou mostrar para vocês como está o Código Florestal, a lei, né? Porque fala assim, a lei está arriscada, ou seja, aquela parte foi revogada, já foi criado outro instrumento, né? É importante a gente ler o código, tá?
É para a gente entender essa dinâmica que a gente está fazendo aqui, né? Estou fazendo um resumo, eu estou provocando vocês a buscar algum artigo, algum material para vocês terem esse conhecimento e a partir daí vão conseguir fazer o cadastro ambiental rural, o programa de recuperação ambiental, pesquisar a lista de propriedade desmatada e também ajudar o agricultor a ele sair dessa lista. Como ele faz para sair da lista, né? Ele está ilegal lá, como é que ele faz para se legalizar, né? Então, são costuras que eu penso que vocês podem saber e ajudar aí a não sei, um parente de vocês, se vocês quiserem fazer trabalho social ou também trabalhar na área mesmo, tá? Então, vamos lá da sequência aqui. Então, aqui só retomando aí, né, aquelas imagens da aula de ontem, né, nós paramos aqui, né, aquele último slide, que eu peguei aí o sistema aí nacional, né, que basicamente é a mesma carinha do site, né, se vocês olharem lá o k.gov e a semas.gov, né, que a semas é do estado do Pará, vocês vão ver que é a mesma carinha aí do site. No entanto, são formas de informações meio que assim, meio diferentes, né, podemos dizer assim. Então, esse cadastro tem um capítulo lá no artigo 29 do Código Florestal. Aí ele destrincha várias coisas que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, tá? E aí, como eu falei ontem, né, esse artigo 29, né, ele abrangeu, digamos assim, ele beneficiou o agricultor familiar. Então, o agricultor familiar, né, aquele proprietário com até 4 módulos fiscal, ele tem direito ao carga gratuito, PRA gratuito, toda a regularização da propriedade dele gratuito. E quem pode fazer isso gratuitamente? A Secretaria, né, Municipal de Meio Ambiente daqui de Abaetetuba, já consultei, tem lá um profissional lá que faz esse cadastro ambiental rural. A Emater em todo o estado do Pará, ela faz, só que, claro, né, cada Emater de cada município tem a sua atribuição no seu município. Tá? Então, propriedades aí, eles podem estar recorrendo de forma gratuita. Caso eles queiram que esse caso seja mais rápido, né, eles vão buscar um consultor liberal. Quem vai ser? Nós, né, os profissionais da área ambiental, estamos aptos a fazer o cadastro ambiental. Não só de pequenas propriedades, mas de propriedades aí bem grandes. É claro que propriedades aí com mais de 4 módulos fiscal, se eu não estou enganado, 10 módulos fiscal, tem que ter a sua propriedade georreferenciada. E para ter a sua propriedade georreferenciada, aí tem que ter um profissional. Digamos, você se forma em técnico ambiental e vão ter que fazer uma especialização em geoprocessamento de imóvel rural. Aí vocês vão poder georreferenciar a área digamos, atender os grandes proprietários. É claro, né? Digamos, eu vou fazer o CAD de você, mas eu preciso da área georreferenciada. Aí vocês podem estar consultando um profissional para fazer a parte de georreferenciamento. O que é georreferenciamento, né? Seria a tirada das coordenadas, né? Com equipamentos como, digamos assim, estação total, ou um RTK, por exemplo, uma antena, né, que a gente tira os pontos certinho, né? Mais ou menos assim. É claro que não é só isso, mas é para ter uma ideia, tá? Essa imagem aqui eu vou mostrar para vocês lá no final, tá? Mas eu vou lembrar vocês uma situação aqui, ó. Vocês estão olhando aqui, essa informação aqui, gente, já tem, acho que um mês que eu peguei esse slide. Eu peguei um hoje, só que eu não me lembro o número. Olha quantos cadastros ambientais rural tem, ó. 245.753, só no estado do Pará. Eu falei que vocês podem fazer cá para qualquer região do Brasil. Quantos tem lá no Amazonas, no Amapá, que são vizinhos nossos, né? Então, se vocês entenderem já o processamento, vocês podem pegar, né, que a gente fala de shapefile, um desenho da área e fazer o cá lá no escritório, lá de boa. Certinho, né? Tudo tranquilo, com a documentação tudo em ordem. O cara pode mandar a documentação tudo digitalizada, aí vocês fazem o processo de boa. E esses 245 mil, eu vou mostrar lá no final, eu vou até anotar aqui, para mim ver quanto cresceu aí em pouco tempo, né? Eu tirei hoje um slide de lá, do site. Olha só, então, desses 245 mil, gente, eu posso garantir para vocês a seguinte informação.
a metade desses cadastros está pendente. Ou seja, eles têm um passivo ambiental. O que é passivo ambiental? Alguém sabe me dizer aí? Alguém? Só para mim, que eu falo sozinho aqui, né? Quem que disse, um passivo ambiental? Passivo ambiental, para começo de conversa, é um crime ambiental, uma coisa que está irregular. A gente fala de passivo ambiental, essa palavra aí parece bonitinha, né? A gente fala isso. Mas é aquela propriedade que está irregular. Por exemplo, a APP dele, a gente já sabe o que é APP, né? A área de preservação permanente, aí aquela mata ciliar, né, que está na beira do rio, aí tem diferença de tamanho, né? Aí eu tenho o estopo do morro, as áreas inclinadas de 45 graus Celsius não, 45 graus, né? O declive. Aí nós temos também manguezal, restinga, tem uma lista lá no código, né? No artigo 3 ou 4, se não estou enganado. Então, se tiver com problema, se alguém tirou a vegetação, queimou, então o cadastro, né, a imagem, ela vai já acusar. Então, ela vai estar irregular. Então, esse caso, essa propriedade estaria com passivo ambiental. Mas é só isso de passivo ambiental, mais recorrente? Não. Um outro problema comum que acontece é que o agricultor, ele desmatou mais de 20% da propriedade. Então, ele tem uma área muito desmatada, né? Então, ele está com problema. Claro que tem um marco aí que autorizou ele fazer esse desmatamento, que a gente vai falar durante a aula. Então, são os maiores problemas da propriedade, que seria ele mexeu com a APP ou ele ampliou a área desmatada, né? Ele usou a área de reserva legal além do limite. Tá? Então, eu estou dizendo que a metade dessas áreas está irregular. O agricultor precisa regularizar? Com certeza. Por quê? Porque ele vai querer vender alimentos, digamos, para o PNA, né, que é pro Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é a gente fala de PNAE, né, que tem inclusive o IF, né, o IFPA aqui de Abaetetuba já está fazendo a compra. Então, se ele não tiver o CAD dele regular, ele não vai vender. Aí já começa a quebrar aí. Ele não vai acessar o PRONAF, que é créditos a juros baixos, inclusive até com adimplência, né? Por exemplo, ele pega 2.000 e paga 1.500. Então, tudo isso vai atrapalhar a vida dele. Então, ele precisa regularizar. Aí, quem vai regularizar isso? Se for agricultor familiar, ele vai lá na Emater, mas a Emater tem um mundo lá, deve ter lá uma pilha lá de processo. E, geralmente, ele vai recorrer a um cara ágil, né, que já entende o processo, já sabe mexer com a ferramenta e vai dar para ele em 2 dias. Olha, e vai lá na Emater, vai passar de 5 meses, 6 meses. E vai com a gente, vai lá com o Enders. O Enders, eu quero o meu carro. O Enders, em 24 horas, dá para ele, tudo certinho. Então, o profissional liberal ele tem que estar atento nisso, né? Ele tem que saber já o processo e entregar a demanda logo, né? Se ele esperar, ele vai lá para a Emater, não vai pagar nada, vai lá para a CEMEIA. E a gente tem que agilizar o processo, né? Justamente para a gente ter o cliente. Aí a gente vai ter o cliente para várias coisas. Eu quero regular a minha propriedade, eu quero isso. E aí as coisas vão aumentando. Então, olha só a demanda robusta aí, né? Só de PRA, né? Fora os cadastros ambientais rurais, que o proprietário, às vezes, ainda não tem. E aqui, para a gente lembrar, gente, a reserva legal que eu acabei de falar, né? No slide passado, eu não cheguei a falar do conceito em si, né? Eu até mostrei algumas imagens, né, que tinha lá a reserva legal, né? Então, aqui a reserva legal, né, o conceito dela que está no Código Florestal é o seguinte, é a área, né, localizada no interior de uma propriedade com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais. Né? Ela tem a função de auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos. Ela tem lá aquela função de manter a floresta e, com isso, mantém os animais, a micro e a macrofauna, né? Assim como a flora também, né? Aqueles bichinhozinhos, né? Aqueles que a gente, às vezes, não vê a olho nu, ele está lá, né? Então, por isso que há necessidade de manter a reserva legal lá, protegida para ela conservar, né?
muita coisa, né? Conservar espécies, né? Ah, vou conservar lá a andirobeira, o cedro, o tapera-bazeiro, o açaí, né? E outros, né? Outras espécies que, para se recuperar, se recompor, ela demora muitos anos. Ou para preservar lá um bichinho, né? Um, um material, né? Porque caso tira a vegetação, ela vai embora, ou as aves, né? Enfim, é uma série de situações. Então, gente, não pensem que a reserva legal foi reduzida, ela mantém ainda 80%, tá? De floresta, né? E claro, aí vai para as outras regiões, 35% na área de cerrado, porque na Amazônia, gente, digamos aqui no estado do Pará, nós temos a área de cerrado. Lá em Monte Alegre tem lá uma área mapeada que é cerrado, ou seja, então o proprietário lá ele pode usar uma área maior, né? Vocês sabem, cerrado não tem quase vegetação, é uma área meio. É uma vegetação aqui, outra ali, já tem um espaço lá. Então, nós temos dentro da Amazônia cerrado, tá? Aí nós temos também Campos Gerais, né, que já mantém 20%, e nas outras regiões, né, região sul, sudeste, uma parte aí do centro-oeste e nordeste, só é permitido que a reserva legal tenha 20%. Ou seja, a gente está aqui meio que apertado aqui, né? Porque a Amazônia ainda tem uma grande área de vegetação que aí o governo, órgãos internacionais estão de olho para cá e quer que a gente mantenha essa propriedade, mantenha essa floresta intacta, né? Aí pode gerar uma dúvida, né? Ah, mas eu ouvi falar que é 50% e tal, né? Tá certo, é 50% para recuperar. Imagine que já foi tudo desmatado, né? Então, aquele agricultor, aquele propriedade, né? Principalmente aquele agricultor familiar, ele pode só recuperar 50%. Ou seja, ele vai usar 50% da propriedade dele para ele plantar mandioca, plantar feijão, fazer a casa dele, né? Então, lembre-se que se a propriedade tiver toda coberta de floresta, tudo certinho, o agricultor quiser lá fazer o desmate, ele só pode desmatar com autorização, né, de supressão de vegetação de 20%, tá? Mantém ainda essa regra no Código Florestal. Tá ok? E aí, continuando o texto, né? Ajuda, né, a promover, né, a conservação, isso que a gente quer, da biodiversidade como um todo. Aí mantém o abrigo, a proteção, né, dos animais, da floresta naquele espaço. Aí serve também como corredor ecológico, enfim, ela tem uma série de infinidades ambientais aí, por isso que há essa necessidade de se manter aí uma parte, né, da floresta na propriedade. Ok? E aí gera, né, aquela dúvida que eu acabei de falar, mas aí eu vou recuperar que tamanho? Eu tenho que recuperar, eu vou sofrer uma multa, né? Então teve um marco, um tempo, né, que o pessoal discutiram e entenderam que esse divisor de água, digamos assim, ele foi aí em julho de 2008, né? Na verdade, mais precisamente em 22 de julho de 2008. Ou seja, tudo que ficou aí para trás foi basicamente anistiado, né? Ou seja, o agricultor, o produtor, ele não foi obrigado a pagar multa. Se ele recebeu multa e aderiu ao PRA e ao CAR, essa multa dele foi extinta. Quer dizer, foi assim extinta, mas num processo lento, né? Ele tem que seguir algumas regras, né? Não é simplesmente acabou. Ele pegou, vai assinar um termo de compromisso, vai aderir ao PRA e aí ele vai deixar aquela área se recompor. Bem-vinda, Adriana. Boa noite. Tá? Então a gente está gravando aqui, né, gente? Aí depois o pessoal retoma. Qualquer dúvida aí vocês perguntam. Então esse marco aí 22 de julho de 2008. Também é o momento que o Sistema de Informação Geográfica ampliou. Temos dados aí do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, junto com os Estados Unidos, de imagens, né,
que pode, digamos, fazer essa comparação do que era antes desse período e depois, né? Então, é uma forma que já se consegue mapear, tá? Porque esse que é o problema. Como é que eu vou saber se tinha vegetação antes dessa data, né? Tem banco de dados, hoje a própria SEMA, o próprio site lá daquele cara que eu mostrei para vocês, ele já tem esses mapas, né? Que era antes dessa data. Então, se antes dessa data tinha vegetação ou já estava desmatado, já está anotado lá no sistema. Então, a partir dessa data para frente, se o agricultor, o produtor desmatar, aí sim ele vai entrar, ele vai ter que pagar esse dano, ele vai ter que recuperar de acordo com a lei agora, tá? O que está dessa data para trás está anistiado. Ou seja, ele não vai pagar multa, ele não vai. Tá ok, Marli, tudo bem. A internet é sempre um problema. Está gravando aqui, mas tenta acompanhar, né? Para não ficar uma bola de neve, né? A gente assistir tantos slides, né? Então, gente, o código criou vários termos, vários nomes aí, tá? Eu vou, digamos, citar alguns aqui, mas aí é bom vocês darem uma olhadinha lá no código para ver o conceito direitinho, tá? Que apareceu muitos termos, por exemplo, a anistia, né? Então seria, ele não vai mais pagar multa, né? Ele foi, na verdade, ele não é que ele não vai mais pagar multa, ele não vai ficar restrito, né, para acesso a algum tipo de benefício, mas ele tem que recuperar o dano. Por exemplo, ele desmatou toda a propriedade dele. Vamos imaginar que ele tinha 200 hectares, esse cara lá, esse produtor, agricultor, o imóvel rural dele lá tinha 200 hectares. Ele pegou e desmatou tudo, antes dessa data aí, 22/7/2008. Aí eu olhei lá a imagem, ali está tudo desmatado. Então, ele, agricultor, tu vai querer aonde recuperar? Não tenho dinheiro para me fazer muda, não dá. Então, deixa lá, imposil aí, que vai se regenerar sozinho. Tu não vai pagar nenhuma multa. Mas o que é que eu tenho que fazer? Tem que aderir ao PRA, porque lá o PRA está dizendo que a tua propriedade está irregular, mas basta tu aderir que já está tranquilo. Tu não vai pagar nenhuma multa, nem um centavo. Tá? Então, é isso que é a chamada anistia, né? Ele não vai pagar a multa desde que ele adere ao termo de compromisso, né? Até ele aderir ao PRA. Aí que a gente entra de boa aí, ó. A gente vai fazer o PRA dele. Tá? Então, houve também, como eu acabei de falar assim, ó, a área dele estava toda desmatada, né? Então, o texto, o código e o termo técnico correto é área consolidada. Então, o MOV com área consolidada passa a ter a opção de incluir as áreas de APP no cômputo da reserva legal. Ou seja, antes do código, por exemplo, se eu tenho lá 100 hectares, olha só um exemplo. Aí eu tenho um igarapé monstruoso dentro dele. Aí eu tenho lá só de igarapé, que seria APP, né? Eu tenho lá 20 hectares. Então, aqui agora, ele está considerando aqui a contagem. Por exemplo, eu tenho lá 100 hectares, né? Eu tenho que, digamos, deixar 80 preservado, mas eu tenho já 20 hectares, né, de igarapé. Então, eu não vou mais excluir a APP, eu vou contar junto. Ou seja, vou manter lá, digamos, 80 hectares junto com a APP. Eu vou ter realmente 20 hectares para mim fazer meu cultivo. Porque imagine se ele tivesse lá 100 hectares, ele teria que deixar 80, daí ia contar mais 20 ainda, ele basicamente não ia ter área nenhuma. Então, o código ele já aproveitou e deu essa amplitude, né, para a gente incluir na APP lá, junto com a reserva legal, tá? O imóvel com até 4 módulos fiscal, né? Lembrando, a Baitetuba tem 70 hectares um módulo. Então, aí 7 vezes 4, 28. Então, propriedade de até 280 hectares, ficam desobrigados de recuperar a reserva legal. Aquilo que eu falei, né? O agricultor familiar recebeu vários benefícios. Mas se o cara morar lá em Acará, ele não vai ganhar esse benefício de 280 hectares, porque lá o módulo é 50 hectares.
Então vai depender de cada município essa regra, né? Por isso que a gente tem que pensar em módulo, tá? Então olha que legal. Ele não vai plantar as mudinhas lá, ele não vai plantar nenhuma árvore lá, né? Que sai caro, né? Ele vai só deixar lá, ó. Ele não vai ser obrigado a recuperar. Ele vai deixar lá uma área isolada, digamos assim. Mesmo se ele não quiser deixar a área isolada, o código autoriza fazer sistema agro-silvo-pastoril. Lembra lá daqueles conceitos do sistema florestal? Então, ele pode fazer um sistema agroflorestal dentro da propriedade dele e com isso ele vai colher a semente, vai colher o cacau. É claro, ele não vai plantar lá uma coisa que não vai dar retorno financeiro, né? Ele tem que plantar lá fruta, né? Cacau, açaí, né? Na área de matar, na área da reserva legal, que ele vai ganhar dinheiro. Porque se ele deixar lá, vai crescer só espécie que não tem valor nenhum econômico. Aí não é legal, né? Tem que ganhar dinheiro, né? E aí também o código dá uma sinalização aí para o agricultor seguir algumas recomendações, alguma medida aí que está previsto no ZE, né, que seria o zoneamento ecológico econômico da região. Né? Então, aqui na região de Abaetetuba, nós temos o nosso ZE, né, que foi feito, eu acho que em 2010, e lá, na verdade, não tem tanta recomendação, né, mas tem um documento, né, que é previsto em lei, né? E aí lá, é claro, a gente vai ter que seguir a regra. Ou seja, o que, que vai ajudar isso aqui? Porque onde tem ZE, todas as propriedades elas só têm a obrigação de recuperar 50% da área desmatada. Então, aí foi uma ajuda para o sistema, né? Foi uma norma jurídica aí que favoreceu, né, os agricultores da região. Por exemplo, não é todo o Pará que tem ZE, tem regiões que ainda não tem. Mas as regiões daqui, de Abaetetuba, dessa região aqui do Tocantins, já tem o ZE. Tá? Então, a gente está amparado ainda por mais essa regra, por mais essa lei. Por exemplo, quem não é agricultor familiar, né? No caso, o agricultor familiar já está amparado aí no código de boa, né? Só que tem as outras propriedades maiores de 4 módulo fiscal. Tá bom? As áreas consolidadas, né, que são aquelas áreas que já estão desmatadas antes de 22 de julho de 2008, né? Então, ele sinaliza aqui, né, já o próprio código, né, para o agricultor familiar, que a extensão da ARL, que é a reserva legal, né, pode ser reduzida para fim de recomposição, para até 50%. Ou seja, eu não preciso recompor os 80%, né, que é o que está previsto na lei. Eu só recomponho 50% da minha área, aquela área que está desmatada. Ou seja, sobra uma boa área para mim plantar, né, sobra 50% da propriedade. E aí, áreas ou regiões que têm territórios aí de unidade de conservação aí, ou terra indígena, que, que no município eles contemplem mais de 50% da área, né? Digamos que mais de 50% da área tem unidade de conservação em terra indígena. Então, também, as áreas que estão desmatadas, elas só recompõem 50%. Por exemplo, se eu não me engano, em Itaituba, 70% da área de Itaituba é de unidade de conservação e terra indígena e áreas quilombola. Então, as propriedades lá, elas já têm o direito já geral de recompor apenas 50%. Aqui em Abaetetuba não tem muita unidade de conservação. Tem uma área bem restrita aqui, eu acho que lá não representa nem, sei, 10% do município. Então, aqui, esses agricultores, eles não estão amparados, mas estão amparados pelo ZE, no caso, né? Então, que as unidades de conservação, aí tem aquele grupo, né, dá uma ajuda lá para a gente tentar compreender, né, quais são as categorias, unidade, por exemplo, Floresta Nacional, parques, são tudo unidade de conservação. Lembrando, unidade de conservação, não é aquelas áreas de proteção das margens, né, que é a APP, é outra coisa, tá? Não vou confundir. Então, o código também já existia no código, né, anterior de 65, mas ele ampliou aí melhor aí os termos, né, em relação à servidão ambiental e à cota de reserva. Por exemplo, aquelas propriedades que se mantiveram dentro do código, dentro da norma, porque elas não podem mais desmatar, né? Uma coisa que já estava desmatado, outra é desmatar.
Então, digamos que ela tem aquela área ociosa, né? Vamos imaginar uma área de 100 hectares. O agricultor ele manteve todo lá preservado. Ele só pode mexer nos 20%, né? O que mantém o código, o que lá diz o código. Aí, então, ele tem que deixar 80% da área preservada. Ou, às vezes, ele preservou mais, né? Mais de 80%. Aí ele pode, digamos, vender essa área para servidão ambiental ou cota de reserva, ou seja, alguém que tem uma propriedade e não tem reserva legal, não tem como recompor, ele vai, digamos, averbar, ele vai comprar uma área de uma outra propriedade e constar ela como uma área de reserva legal. É claro que tem que ser tudo na norma, no CAR, registrado no CAR, e todo um processo jurídico aí para validar isso, tá? Mas é uma possibilidade de, digamos, amenizar, né, para aqueles agricultores que mantiveram lá a área protegida, deles, digamos, o código não fala em vender, né? Ele fala em averbar, fazer um contrato, amarrar de alguma forma essa propriedade como reserva legal, que ela tem que ser na mesma região, no mesmo estado, na mesma bacia, né? Que eles falam, com a mesma semelhança, né? Não dá para mim vender a minha ou averbar a minha área de servidão ambiental numa área da Amazônia, né, da bacia amazônica, para uma área de cerrado. São biomas diferentes, né? Então não pode ser isso, tá? Isso que o código falou. E também uma vantagem para o agricultor familiar, gente, é que além da recomposição ser de espécies nativas da região, né? O agricultor pode fazer de forma, digamos, intercalada a região lá com espécie exótica. Por exemplo, teca é uma espécie exótica. Ni é lá da África. É uma espécie exótica. Então, antes o código não autorizava fazer os cultivos, né? Hoje ele já autoriza. Então, o agricultor não precisa mais ter aquela autorização. Ah, eu vou plantar ninho, vou plantar teca, não sei o que mais, que não é da região. Mas o código autorizou agora, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Não, professor. Tá de boa aí? Vocês estão entendendo? E aqui, gente, entre aspas, né, o governo está criando alguns incentivos, alguns programas de melhoria, né? Que já, na verdade, já existia aí o PRONAF, né, que é um Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né, já existia o PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele deu uma reformulada, uma melhorada. Também existe o Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma política institucional aí do governo. O governo estadual também criou diversas iniciativas, como o Programa Municípios Verdes, né, aqui no Pará. Ele criou também agora, né, o governo do Helder criou aí o programa de Território Sustentável, né, atual, é bom vocês darem uma olhadinha lá. E outros programas que o governo criou, Rota do Açaí, outros do governo federal, né, para incentivar o agricultor a ter, digamos, ideias sustentáveis, que valorizam o meio ambiente e que tenham um retorno econômico, né? Porque não dá para pensar na floresta bonitinha, desenhadinha, lá, tudo certinho, né? Ninguém mexe. Isso não pode, né? O negócio é a gente pensar em ideias sustentáveis que mantenham a floresta em pé, que seria o sistema agroflorestal, né? Agro, silvopastoril e outros, né? Sistemas aí que vai ajudar e manter a floresta em pé. Então, aí o governo está previsto na própria Código Florestal esse tipo de incentivo para conservar e melhorar, inclusive, os ecossistemas, né? Tá, professor. Oi. Aí, então, gente, o código, né, ele, de forma nenhuma, ele tenta pensar a questão da preservação, né, em si. Ele pensa em sustentabilidade. É o nosso grande desafio. Pensar ideias que mantenham a floresta em pé, mas que gerem renda, gerem riquezas, né? Porque o sistema não pode parar, né? Não dá para a gente fazer um cercado lá, ninguém mexe aqui. Pensar em coisas que a gente realmente tem esse retorno. E aí foi um dos objetivos, né, do próprio governo anistiar aí, né, o
as multas, né? Principalmente por desmatamento ilegal, queimada e outros prejuízos que foi ocasionado, né? Porque, na verdade, até pode se fazer desmatamento, pode fazer qualquer intervenção, mas desde que esteja licença, né? Que a maior parte não fez a licença devido a uma grande complexidade de burocracia. Então, a gente, como profissional na área ambiental, a gente tem que entender o processo legal direitinho e tentar acelerar o processo, como eu falei, né? O CAI é bem burocrático, mas não dá para o cara ficar esperando lá um ano, né, para esse CAI ficar válido. A gente tem que correr, estudar, ver o caminho, para justamente a gente dar no menor tempo possível esse documento para o agricultor, né, para ele seguir lá o processo dele. Tá. Vamos voltar aqui, né? Então, isso está previsto lá no artigo 42 do Código. Oi, professor. Sou filha da mãe, Adriane. Adriana, deixa eu ligado aí com filho. Ai, meu Deus. Meu. Vamos lá. Continuar aqui. Ora, E olha, eu pensava que era um hacker. Tá, vamos lá, gente. Então, gente, o outro processo aí criado aí pelo governo para tentar amenizar, né, digamos, alguns agricultores, alguns ambientalistas aí, né, que protegeram a floresta, foi criar essa cota de reserva legal, essa servidão florestal aí para compensar aí, né, digamos assim, entre aspas, prejuízo, né? Porque muitos produtores, né, seguiram a norma, a lei direitinho, né? Só que o código acabou não valorizando essas pessoas, né? Não dando devido valor, né, para elas manterem a floresta, por lutarem, né, por preservação. E acabou, digamos, beneficiando quem desmatou, né? Porque anistiou e, de certa forma, na realidade mesmo, essas pessoas que preservaram, elas estão prejudicadas, porque elas só podem usar 20%. E quem desmatou, de repente, pode usar os 50%. Então, gerou esse conflito. Mas também não dava para manter isso, né, para todos, né, porque a quantidade de pessoas que tem multa, né, que não respeitaram é muito grande. Então, o governo achou melhor realmente anistiar para tentar manter a sustentabilidade, o desenvolvimento. E a partir de agora, né, de repente, seja mais a lei, né, a fiscalização seja mais em cima mesmo, já mantenha aí o processo regular, né, mantenha a lei, né, quem realmente desmatar, sofrer a multa, pagar a multa, né, e cobrar, né, e exigir, né, para que as pessoas não avancem. Mas a gente vê na mídia, a gente vê por aí no dia a dia que, às vezes, a gente não sabe se isso está funcionando, né. Eu acho que é muito difícil, né, e às vezes até dá um desânimo, né. Aí quem quer seguir direitinho a regra, né, bonitinho, e outros que não seguem, não tem um documento, não se preocupam, e aí fica aquela dúvida, será que novamente eu vou ficar prejudicado seguindo direitinho a lei e esse pessoal vai acabar sendo beneficiado novamente, né? E gerou a dúvida, né? Então é uma questão assim muito, por isso que há essa discussão muito forte aí, né? Experiências, né? Tudo é uma experiência para ver se realmente funciona, né? E aí o código, né, manteve esse tratamento aí, assim, meio diferenciado para o agricultor familiar. Porque o agricultor familiar, gente, ele produz muito alimento. Né? Eu não coloquei aí, né, gente, a frequência, tá? Vou colocar aqui. Então, ele tem a agricultura familiar, ela tem, assim, um papel fundamental, né? E ela produz muita comida, né? E são pessoas carentes, pessoas mais pobres, pessoas, às vezes, que não têm estudo, né, que sempre trabalhou na terra, né? A gente sempre tem um caso, né? Meus pais são da área rural, meus irmãos ainda estão lá ainda, né? Então, o governo deu uma certa vantagem, digamos assim, um tratamento diferenciado. Entre eles, né, a intervenção da APP, né,
ele não vai precisar ser obrigado a recuperar. Na verdade, ele só tem que deixar lá parado, né, recuperando. Ele pode, inclusive, plantar frutíferas, né? Então, ele não é obrigado, ele não vai ter que recuperar mesmo, né? Então, pode deixar lá sozinho. E também tudo que é feito em propriedades familiares é considerado de baixo impacto. Tudo assim que eu falo, ele vai plantar mandioca, ele vai fazer lá uma pequena agroindústria. Então, são consideradas aí de baixo impacto, e por isso que, às vezes, apenas uma declaração do órgão ambiental ciente daquele processo já é o suficiente para ele estar regularizado. Não existe toda uma complexidade, né, para ele. Eu quero tirar semente, esse pó da minha reserva legal, aí tem que fazer um estudo ambiental, um plano de manejo. Não é obrigado a fazer isso. No entanto, tem que ter um documento dizendo que está sendo realizado esse processo, para o órgão ambiental saber, né, que está tendo essas pequenas intervenções. É claro, se houver um boom de intervenções, aí o órgão ambiental vai tomar alguma iniciativa, né? E o registro da reserva legal do K ou das áreas de APP, ou seja, o K das pequenas propriedades do agricultor familiar é obrigação dos órgãos, né, de assistência técnica, o órgão do governo. Então, no caso aqui no estado do Pará, a SEMA, né, fez a parceria com a Emater, e a Emater faz o K gratuito dos agricultores familiares. Aí, basicamente, em todo o Pará tem um escritório da Emater. Aqui nós temos, né, que é a Abaetetuba. Então, os pequenos agricultores podem já estar conversando com a Emater, muitas das vezes já tem um relacionamento, já se conhece, né? E a Emater faz o cadastro ambiental. Eu mesmo, né, cheguei a fazer muitos cadastros ambiental em Monte Alegre, em Itaituba, de forma gratuita. E agora segue a extensão do PRA, né? A Emater, ou aquele órgão, a CEMEI, a Secretaria de Meio Ambiente, né? Ela tem que chegar até o fim, até o PRA, tudo certinho para esses pequenos agricultores. O próprio código já recomenda isso. É claro que o governo federal, o governo estadual, injeta recursos, né? Ele compra, né, equipamentos, agora, inclusive, estão comprando o RTK, né, com equipamento que faz um mapeamento bem rápido das propriedades, porque o gel das propriedades estão quase todas erradas, e aí isso daí impactou e atrapalhou muitos proprietários. Aí a Emater agora está reorganizando esse processo. E algumas secretarias municipais também, né, estão fazendo isso. É claro que sobra aí uma parcela muito grande de propriedades aí que tem aí mais de 4 módulos fiscal, né? E aí uma vantagem boa, né, para o agricultor é que ele pode recuperar aí a reserva legal e a APP com espécie frutífera, ornamentais, industrial, exótica, né? Tudo lá previsto no código certinho, né? Então, não está ilegal, né? Colocar espécie diferente lá na reserva legal, até mesmo na APP. E caso haja necessidade de fazer uma intervenção maior, por exemplo, o pequeno agricultor tem lá muito cedro, né, muito andirobeira, por exemplo, aí ele quer tirar essa madeira para vender. Aí o código diz que ele pode fazer um processo de manejo florestal sustentável simplificado. Tá? Por exemplo, ele quer tirar lenha para fazer alguma coisa. Aí tem que fazer esse plano de manejo florestal simplificado aí para a propriedade. Tá? Porque o manejo é um negócio muito complexo, né, de se desenvolver. Opa. E aqui, o governo do Pará, inclusive, né, no próprio código já previa esse PRA, esse documento, essa forma de como ia ser feito esse cadastro, esse registro, né? O estado do Pará ele já tem até um sistema, né, que eu vou mostrar para vocês, em que é possível já fazer o PRA. Né? Então, vocês viram lá a quantidade enorme, né, digamos assim, de propriedades que já tem cá. Aqui em Abaetetuba a gente não chegou ao cadastro que seria 80% da área, né? A gente tem, parece, 60% da área cadastrável, ainda tem uma margem muito grande ainda de áreas a ser feito cá, mas, no entanto, já tem uma demanda agora bem grande, que seria o PRA, né? Que é o Programa de Recuperação Ambiental. O governo já criou as normas, as leis, o instrumento
para se fazer, porque o código, ele jogou, digamos, essa bola aí para os estados. O estado que tem que fazer o seu sistema, fazer suas regras, para o agricultor dar sequência à regularização da sua propriedade. Lembrando lá atrás, né, que a gente falou, não, o agricultor está anistiado agora, mas ele não está desobrigado a dar sequência na regularização, ou seja, de uma forma documental, de uma forma assim jurídica, digamos assim. E aí ele tem que aderir a esse PRA junto com outros instrumentais para ele poder recuperar sua propriedade. Aí assim ele está regularizado. Entre aspas também, né? Porque ele não vai regularizar do dia para a noite. A árvore não vai crescer do dia para a noite, ela vai passar anos aí, né? E aí vai ter um prazo aí para quando a gente for fazer o PRADA, né, que é o plano, né, de recuperação, e aí a gente vai dizer lá que ele vai recuperar em 20 anos. Aí em 20 anos ele vai ficar sendo monitorado, e dá para monitorar, né? Porque agora tem as ferramentas aí de geoprocessamento, que a gente consegue ver em tempo real aí até 2 metros, até 1 metro de distância, né? Então, não dá para fugir, não. Então, aí o governo deu um ano de prazo na época, né? 2012. Esses prazos aí, na verdade, um ano para o governo estadual aderir ao programa, e aí não tem uma data certa ainda para esse agricultor aderir, né? Não tem assim, olha, se tu não aderir até tal data, tu vai ser multado. Não. Ele vai, digamos, aderir de acordo com a necessidade. Até porque o governo estadual, né, não tem pernas para fazer a análise de 240 mil propriedades. É muita, né? Inclusive, ele está até agora fazendo parceria com as prefeituras para a prefeitura fazer adesão, para fazer análise, tudo certinho. Eu acho que eu nem coloquei no slide para vocês esse material, né? Até esqueci. Então, não haverá atuação por infração cometida antes dessa data, né, de 2022, vai ser tudo anistiado, né, se caso ele mexeu lá com a PP, né, se ele tirou lá a vegetação, com a reserva legal, com a área de uso restrito, né, por exemplo, alguma área lá que era unidade de conservação, que era alguma coisa lá também, ele mexeu, mas aí ele não está anistiado agora, enquanto tiver valendo o PRA dele, né, ele aderiu lá e aí ele está anistiado, né? Porque aí vai ter que recompor, vai ter que crescer a árvore lá novamente, né? Então ele pode acessar crédito rural, ele pode fazer empréstimo, fazer licença ambiental, ele vai estar regulado tudinho. Então aí tem uma assinatura, né? Quando adere ao PRA, gera esse TC, que é o termo de compromisso. É um documento que tu vai lá dizer, olha, eu me comprometo a ficar aí, a deixar aquela área lá 10 anos sem mexer. Ele vai assinar lá, não é, claro que não é só isso, é vários processos, né? E aí vai estar suspensa aí, a multa dele de 1 milhão, de 500 mil, porque ele desmatou tudo, aí ele está livre aí. Em todos os processos que ele tiver incorrendo em multa, tá? Então tudo aí ele vai estar anistiado, ele vai ter acesso a todos os benefícios. Tem um site lá na SEMA, não sei se eu vou mostrar para vocês, que tem lá a lista de desmatadores da Amazônia. Ou a lista de pessoas que tem multa, né? A gente joga o CPF lá, descobre, ou o CAD do agricultor vai estar lá registrado. E é uma coisa legal também, gente, que a gente pode se especializar, né? Vocês, né? Que vão. Alguém vai ser consultor, é de preparar o documento, né? Porque ele tem 5 dias para recorrer àquela multa. E aí, a gente né, aquela pessoa que estiver interessada nesse tema, né, ele pode preparar o documento já padrão, aí o cara entrou rapidinho lá, muda os dados, bonitinho, entra lá no IBAMA, entra lá na SEMA, onde foi aplicada a multa, porque ela ainda é aquela multa administrativa ainda, né, ela não foi ainda para a esfera judicial. O órgão ambiental pode repensar, não, realmente, me excedi aqui e tal, aí ele pode amenizar ou até suspender aquela multa. Então é interessante a gente saber fazer esses documentozinhos. O agricultor fica desesperado, eles vão lá atrás de mim, lá na Emater. Na época isso era novo, né? E aí eu, muitas das vezes eu nem conseguia ajudar muitos agricultores. Aí eles iam atrás de profissional liberal, né? Porque depois que chega na esfera judicial, aí já é o advogado, né? Aí não tem mais como a gente pode só fazer a parte da perícia, a parte técnica, né? Tá, então aqui ok.
Qualquer dúvida, pergunte, tá, gente? Eu estou aqui fazendo esse resumo aí da leitura. Eu não estou lendo assim, eu estou deixando esse material para vocês lerem. Aí eu já estou fazendo esse resuminho aí, né? Para a gente compreender. Lembre-se, né, que sempre essa infração ela vai estar relacionada à tirada da vegetação, que a gente fala de supressão de APP, né? Daquela vegetação da APP, eu tirei a terra de repente, ou da reserva legal, né? Ou de uma área de restrita, né, que é uma área, digamos, uma área de quilombola, eu mexi, uma área de indígena, eu mexi, uma área de unidade de conservação, uma área que estava protegida, e eu mexi com ela, eu tirei, mas o código, isso foi feito antes de julho de 2008, o código já me anistia tudinho, basta eu aderir ao PRA. Quem vai aderir ao PRA? Vai ser a gente que vai ganhar essa grana. E aí essas multas, novamente, né, vão estar tudo anistiada, né, já ficou repetitivo, né, essa data aí, acho que não dá para vocês esquecerem, né, 22/7/2008, cai em concurso isso direto, né, qual é a data marco, divisor de água, de não sei o que, escreveu vários textos lá. E aí, inclusive, esses agricultores não deverão receber multa, porque se eles aderirem, eles estão livres, não adianta o IBAMA ir lá aplicar multa, SEMA. Se for antes dessa data aí, ele aderiu. Se ele aplicou a multa, ele recorre e dá continuidade ao processo, né? Porque muitas das vezes pode acontecer isso, porque o agricultor não quer aderir ao PRA, não quer fazer CA, a IBAMA vai lá, a SEMA vai dar uma multa. Aí ele vai ter que buscar o processo, né? Porque senão ele vai ficar impedido de se aposentar, vai ficar na dívida ativa, vai ter uma série de problemas para ele. Aí, então, ele tem que aderir ao processo e aí é anistiado. Isso se for antes, se for depois, aí ele vai ter alguns prejuízos, né? Ele vai ter que justificar. Mas ele vai dar mais esperto. Mas não estava. Mas aí vai ser feito lá o mapeamento, né? Sobreposição de imagens, e aí vai descobrir. O IBAMA, eles são muito expertise nessa área. IBAMA, alguns profissionais da SEMA, tá lá tudo mapeado lá bonitinho, faz a sobreposição. O próprio sistema ele já faz essa varredura. Não dá nem para enganar, né? Por isso, na hora que vocês forem fazer o CA, não vão cair nessa de, eu vou ser bonzinho com esse agricultor, porque só vai prejudicar ele. Diz lá o que está errado, não tem problema nenhum se está desmatado, que aí ele adere ao PRA e resolve o problema dele. Praticamente as propriedades todinhas dos CA que eu fiz, todos estão com problema. Ele vai ter que fazer PRA. E depois dessa data aí de 22/7/2008, já é outra história, né? Então, se ele desmatou, e aí o IBAMA, a SEMA tem diversos sistemas aí, né, do PRODES, né, que é um programa do governo federal, que eles fazem a varredura. Digamos assim, a cada 30 dias eles fazem uma varredura. Eles podem detectar aí a área desmatada, incêndio, e aí eles podem notificar aí essas pessoas. Aí, de repente, eles podem observar um clarão lá naquela área. Do nada surgiu esse clarão, eles têm o mapeamento anterior, e aí eles podem identificar, e vão lá e multam, e aí o código ele é rígido, vai ter que recuperar, vai ter que pagar a multa, vai ficar embargado, vai ter que estar com o processo, justamente para valer o que está escrito na norma, né? Ele já anistiou já para trás, aí para essa data, né? Justamente que a pessoa dá esse fôlego, retomar, né? E a partir daí os órgãos ambientais estão muito rígidos. Quando eu falo em IBAMA, gente, geralmente o IBAMA atua em unidade de conservação federal, em áreas federais, tá? As áreas estaduais são de responsabilidade dos municípios e da Secretaria Estadual, tá? Professor, no caso do IBAMA, que como é um sistema federal, para trabalhar nele tem que fazer concurso público, certo? Ou tem que ter algum tipo de graduação também, né? Não tem um concurso para... Geralmente, basta ter uma graduação analista e técnico, parece que tem que ter um curso técnico também, porque tem para os dois níveis, né? Técnico, que é nível médio, eu não sei se tem que ter curso técnico, e nível superior, Sim. que é para entrar carreira, por exemplo, né? Que seria agora IBAMA e ICMBio. São quase irmãos, né? O governo federal quer até juntar. Mas, atualmente, o IBAMA, ele abre uns concursos aí para trabalhar assim por um tempo, temporário, que a gente fala, né? Eu acho que estava até aberto aí, recente.
Aí parece que estava precisando só de nível médio ou nível fundamental, para trabalhar como técnico, porque tem uma defasagem muito grande de profissionais, né? E aí eles abriu esse processo temporário agora que virou moda aí no país, né? Estava aberto aí, recentes editais aí, só que eu não me atentei bem. Eu não sei se vocês têm interesse em concurso, essas coisas. Se vocês tiverem, eu mando para vocês edital aí. O pessoal manda direto para mim, edital do Estado, do, do governo federal, que a gente tem um grupo aí, né? Que a gente está fazendo uma especialização de geoprocessamento, então tem lá pessoal da SEMA, tudo por aí. Mande, professor. Sempre que possível, por favor. Tá legal, vou Sim. mandar no grupo, Antes tá? do IBAMA, que O que tem que estudar para o IBAMA? É isso? no caso, esses concursos públicos, certo? Tem um estudo específico, né? Geralmente é mais na área ambiental mesmo. É isso que a gente está conversando aqui. Crimes ambientais, licença ambiental, unidade de conservação. Porque já varia, né? Eles colocam nos editais, por exemplo, tu tem que ter uma área básica de conhecimento. Português, informática, legislação federal, ética do serviço público. Aí cai a parte específica, né? Que aí já entra tudo que a gente está estudando aqui nesse curso aqui e outras coisas também é cobrado. Inclusive, eles estão com um planejamento de ter concurso, que é uma defasagem muito grande no IBAMA, no ICMBio. Só que aí a gente tem agora essa questão aí do governo federal de não estar dando muita atenção para essa questão ambiental, né? Talvez, eu não sei se no governo agora atual vai ter, né, esses concursos. Porque não há interesse do governo. Eles estão numa contramão aí de, assim, eu não sei de onde, né? Porque essa questão ambiental não tem volta. E aí, então, não sei se vão ofertar esses concursos, mas está aí na iminência de surgir, porque o déficit de profissionais é muito grande. Fique atento aí, tentem estudar tudo que a gente está falando aqui, porque tudo que a gente está falando aqui não é pouco ainda para concurso, porque a competição é puxada, né? Tá, então aqui, voltando nessa questão aqui das infrações, tá? E aí tudo é decidido em instância, de conselho, etc. Assim como as coisas maiores são decididas no conselho, no CONAMA, né? Do governo federal, nós temos aí o COEMA, que é do governo federal, o conselho que eu estou falando. E aqui nós temos no município, né, o conselho municipal, né? Onde tem vários profissionais, vários órgãos, onde eles tomam as decisões, né? Às vezes dão algum parecer sobre alguma multa, alguma licença, alguma intervenção ambiental, podemos dizer assim. E geralmente são decididas em colegiados, né? E geralmente, quando tem uma multa, digamos assim, a CEMEIA, né, foi lá numa propriedade e deu uma multa lá. Aí o proprietário recorre. Aonde ele vai recorrer? Ele vai recorrer à SEMA e quem vai dar esse veredito vai ser esse conselho. Vão reunir e vão dizer, olha, o fulano foi dado essa multa porque ele fez isso e tal, tal, tal. Aí ele entrou com recurso. Está aqui o recurso. Aí é lido e ele é votado entre aqueles integrantes. Por exemplo, do IFPA, o professor Bahia, se eu não estou enganado, não sei se é o professor Bahia ou se é o professor Josiel. Eles fazem parte desse Conselho Municipal de Meio Ambiente. Né? Assim como os outros órgãos também, né? Então, a gente tem esse conselho para tomar essa decisão aí do colegiado, né? Aqui, gente, é um compêndio, digamos assim, de ideias, né, para vocês terem apenas uma visão aí de como funcionam alguns termos, né, por exemplo, só para de forma categorizar aí algumas situações, né, porque ela diferencia por tamanho de propriedade. A primeira coisa aqui que vocês têm que entender, gente, você não pode esquecer, é módulo fiscal. Tá? Lembre-se, né, que cada município tem o tamanho do seu módulo fiscal. O código, ele não fala em tamanho da área, ele fala sempre em módulo. Tá? A gente já sabe que aqui em Abaetetuba, um módulo fiscal é 70 hectares. Mas lá em Acará é 50 hectares. Ou seja, cada município tem o seu módulo, o tamanho da sua propriedade. Por exemplo, o código aqui é geral, né? Se eu pegar aqui o artigo 61, ele faz uma divisão aqui de uma situação de recuperação de áreas, né? Ou seja, para regularizar a minha propriedade.
Por isso que a gente tem que saber o código, que é com essa informação que eu vou orientar o agricultor, que eu vou mandar ele recuperar a área dele, que eu vou fazer o PRA, né? Eu não vou poder fazer o PRA sem não entender código florestal. Pelo menos uma parte geral, né, eu tenho que saber. Porque senão eu vou fazer meu PRA, meu documento, e vai estar errado. A CEMA não vai aprovar. Porque vai estar, digamos assim, dando incoerência. Olha só aqui um exemplo. Regularizar, ou seja, recuperar aquela propriedade, deixar ela certinha. Aí eu tenho a propriedade com seus módulos. Ó. Por exemplo, eu tenho propriedade aqui de um módulo fiscal, né, até um módulo, de 1 a 2 módulos fiscal, de 2 a 4 módulos fiscal, ou seja, 4 é o agricultor familiar, acima de 4 já não é mais. Mas o código dá aqui, ó, 4 a 10 hectares ou acima de 10, ou, desculpa, 10 módulos fiscal. Aí vocês fazem a conta do tamanho, né? Se lá para Caraba, Itetuba, eu não sei quanto é Muju, eu não olhei lá direitinho. Mas isso está lá público, lá no INCA, né? Eu mandei o site para vocês, você pode pesquisar. Olha o detalhe, isso aqui parece difícil, mas a gente entende. Essa parte de azul é válida também para, no caso aqui, regularização de APP, ó, de cursos d'águas. O que é o curso d'água? Aquela área da mata ciliar que eu falei lá ontem, né? Por exemplo, a área lá que tem até 30 metros de largura, o rio, né? A gente, não, até 10 metros, desculpa, até 10 metros de largura, eu preservo 30 metros. Não é isso? Olha só o que acontece agora, para recuperar, ó. Eu não preciso recuperar os 30 metros. Mas se eu tiver desmatado tudinho, eu não sou obrigado mais a recuperar os 30 metros, ou 50, ou 100 metros. Eu tenho que olhar aqui essa planilhazinha aqui que está lá no código em forma de texto, né? Lá no artigo 61, nos parágrafos de 1 a 4, né? No caso aqui, para curso d'água. Aí eu fiz uma tabelinha aqui, eu já peguei uma tabelinha pronta, né? E aí eu já facilitou. Por exemplo, propriedades que têm até um módulo fiscal, digamos aqui em Abaetetuba. Quanto é o módulo? 70 hectares. Então, a propriedade que tiver até 70 hectares, que ele tiver lá o igarapé, né, que tiver lá o curso d'água, ele só é obrigado a recuperar, no caso, se for 10 metros a largura, né, até 10 metros, ele só é obrigado a recuperar 5 metros. Não é mais 30 metros, é 5 metros só. Olha só como caiu muito. Se ele tiver mais de 10 metros, também mantém 5 metros. Olha aí, ó, como é que está. Ou seja, se ele tiver lá a propriedade dele lá, for até um hectare, ele só tem. Se, por exemplo, for 5 metros, ele recupera 10 metros. Se for 50 metros, ele só vai recuperar 10 metros da APP, ó. Então, olha como está de boa. Aí tem o detalhe aqui, ó. Aí, no caso, o código ainda dá mais uma canja aí para o agricultor. Digamos que a área dele tem muito igarapé. Então, ele só é obrigado a recuperar apenas 10% da área dele. Ou seja, para ele ter área para plantar, para viver. Né? Imagine lá que a área dele lá tem o igarapé, ele só tem 75 hectares. Aí tem um igarapé lá no meio da propriedade dele, lá de largura de 30 metros. Aí esse igarapé, esse rio corta direto a propriedade dele. Ou seja, ele não ia sobrar nada para ele, né? Se ele fosse aí manter mesmo os 5 metros. Então o código diz, não, só é obrigado a recuperar. O código nem diz que não é obrigado, ele diz, tem que recuperar até 10% só. Então, se ele recuperar, deixar 20, ele já está errado. Porque o código está dizendo lá, ele é obrigado até. Se te lê lá, parece que diz, olha, é obrigado, só recuperar 10%. Então, tu não precisa recuperar aí toda a área do rio, toda a tua APP. Aí ele ainda pode plantar, né, fruta e tal, papapá, então é bem flexível. E se a área dele tiver lá entre um módulo fiscal e 2 módulos fiscal, aí ele já vai aumentar um pouquinho lá, né, o tamanho, né, ele vai em vez de ser 5, é 8 metros. Isso tem que colocar lá no PRA, esses números, tá? Aí que eu digo, se não entender aqui, não vai conseguir colocar lá no aplicativo lá do PRA, vai errar. Aí digamos que ele tem 2 hectares, 2 módulos, desculpa, 2 módulos.
Aí ele vai colocar 5 metros, vocês vão colocar lá. Aí a CIMA vai rejeitar. Opa, tá errado. Porque é 8. E aí, se tiver também o mesmo processo, né? Se tiver aí o tamanho maior, a largura maior que 10, mantém 8. Ó. Também tem que... Aí lá no PRA eu vou ter que dizer isso também. Aí vai saber a medida, né, da área dele lá, a gente vai medir lá com o aplicativo, a gente vai saber o tamanho. Então, eu só posso recuperar 10%. Eu não vou dar uma de bacana e colocar 20, que aí acima vai rejeitar. Opa, o código disse que é só 10. E se ele tiver lá até 4, o módulo fiscal entre 2 e 4, aí já é 15, ó. No caso, para 10 metros. Mantém maior que 10 metros. Ou seja, se eu tiver lá 10 metros, a obrigação é 30, né? Só que aí, se ele já tiver desmatado e tiver esse tamanho da propriedade, eu só posso recuperar 15. E aí ele amplia aqui, ó. Eu tenho que recuperar no máximo 20%. Tá bom? E outras propriedades acima de 4 módulos, né, que já não é mais agricultor familiar, já não está parada por políticas públicas, aí ele vai ter que pagar e obedecer alguns critérios também aqui, ó. Tá? E aí ele dá aqui 20 metros, para até 10, no caso de 4 a 10, até de 30 a 100, dependendo lá da largura, né, recuperação integral até 25%, e aí outras informações aqui, ó, que aí você dá uma lida, que vai ser diversas situações, né, diversos casos, ele vai estar aí, o próprio código descreve lá certinho para cada situação, tamanho de cada propriedade, que vai variar agora com o tamanho, né? Ali dá uma margem ainda até 10 módulos, né? Mas acima disso já tem coisas específicas, né? Porque já entra naquele processo de grilagem, já é mais complicado, aí o código ele vai amarrando diversas situações, tá? Que a gente não vai listar aqui, eu só trouxe para vocês aqui terem uma visão, uma coisa geral, porque senão ia complicar o entendimento. Mas eu imagino, eu acho, né, que vocês pelo menos entenderam aqui esse processo aqui básico, né? Que gerou muita dúvida, muita confusão isso aqui logo no início. Mas depois foi clareando, né? Mas acaba sendo tranquilo. Aí, gente, o mesmo processo vale para APP, ó, que seria, na verdade, das nascentes olho d'água. Por isso que eu coloquei em azul. Ó. O código, eu estou trazendo essas informações porque quando é de 4 a 10 e maior que 10, aí já gera uma outra questão. Mas o mesmo critério para nascente ou olho d'água é a mesma coisa, né? Vale a mesma regra. Por exemplo, se tiver a propriedade tiver até 1 hectare e o raio daquela propriedade for, digamos, 10 metros, eu só recupero 5 no entorno. Assim vai o mesmo processo aqui, ó, tá? Então, só mudou aqui porque é um raio, né? No entorno da nascente ou do olho d'água. Ok? Espero que vocês tenham entendido, né? Porque às vezes gera essa dúvida aí, como a gente está à distância, né? A gente não tem o feedback de vocês, né? Mas qualquer dúvida, me perguntem, tá? A gente vai ajeitando. E aqui, gente, o código também, né? Ele lá no artigo 66, ele diz a forma de recuperação, porque uma coisa eu estou dizendo, recuperar, mas o que eu tenho que fazer? Aí eu estou dizendo, o que eu faço para me recuperar a minha propriedade? Qual é a recomendação? Aí está aqui no código. Eu posso recompor minha reserva legal para recuperação através, digamos, de plantio de espécies de frutíferas, exóticas de forma intercalada. O código vai descrevendo lá de diversas formas. Ou vocês podem simplesmente deixar que aquela área seja regenerada. Deixa ela lá parada, lá no mexe, no planta, deixa lá. Ela vai se recuperar sozinha. O código fala, parece, em 5 anos de pousio. Eu tenho até que dar uma confirmada lá se realmente ele mantém isso, porque parece que ele revogou algumas coisas. E aí, compensar a reserva legal, ó, que seria aquele caso que a gente vai falar depois, né? Mas é o caso da cota ambiental, ele pode averbar uma outra área, a gente vai falar um pouquinho. E aí, ele fala aqui nesse parágrafo primeiro, né, desse artigo 66, que, por exemplo, aquele dono daquela propriedade morreu, por exemplo. Aí é o filho que é o dono agora. Essa obrigação passa para ele. Ele é o herdeiro, ele vai ter
a mesma responsabilidade, e se o IBAMA chegar lá e multar, não sei quem multar, é ele que vai agora responder. É transmitido automaticamente para a sucessão. Ou se a pessoa vende, eu vou comprar uma propriedade, vou comprar uma propriedade, aí já está lá embargada, já está lá com esse passivo ambiental. Não, ele vai procurar lá o cara que me vendeu. Não, é responsabilidade agora de quem comprou. Ele vai assumir o ônus. Então, por isso que, se vocês forem comprar alguma propriedade, né, vão lá, joguem lá no sistema da SEMA, assim, vão ver se ela está com problema, né? Então, aí já, vocês compram tudo, né? O bônus e o ônus da propriedade. E aí o código também dá uma outra brecha bacana aqui, mas já existia já no antigo, né? Ele manteve, né? Que, por exemplo, a compensação, a recomposição, né, a regularização dessa propriedade, ela pode ser feita até em 20 anos. A partir do momento que ele adere, né, que assina lá o termo de compromisso e começa a PRA, ele tem até 20 anos. O código está aqui escrito, foi o código que escreveu. Opa, desculpa. Aqui, ó. Sendo que a cada 2 anos, digamos, vai se recuperando 1/10 da área. Eu vou recuperar, eu vou plantar alguma coisa, eu vou deixar lá essa área lá em Pousio. Então, ele pode se parcelar isso. É claro que é muito complicado, né, toda essa divisão, mas lá no PRA a gente vai definir, né? A cada 2 anos ele vai se comprometer a recuperar um pedaço. Até os 20 anos completar a área total. É claro que todas essas regras aí, esses não, mas quem dita essa regra agora é o governo do Estado. Por enquanto, o sistema está a nível estadual, tá? A gente não sabe se o governo estadual vai fazer uma parceria com os municípios, né? E delegar essa função para eles, né? Porque agora as secretarias estão se fortalecendo, tem diversos profissionais, e de repente eles podem transferir essa obrigação para os municípios, tá? O SISNAM é o sistema nacional, né? É o sistema daquele espaço, daquela região, daquele município, daquele estado, né? Que é o sistema que regula todo o processo. Então, olha só, gente, a recomposição que trata esse inciso 1 aqui, ó, recompor a reserva legal. Já decidi fazer o plantio tudinho, né? Ou se vai deixar parado lá sem fazer nada. Tá? E aí a compensação, outro termo, né? No inciso 3 aí, ó. Compensação da reserva legal. Eu posso recompor ela, a reserva legal, até 20 anos plantando árvores, deixando lá, ou deixo lá parado, ou eu faço a compensação da reserva legal. Que aí, nesse caso, ele tem essas possibilidades aqui, ó, que é a cota de reserva legal ambiental, cota de reserva ambiental, né, que é o CRA, servidão ambiental ou reserva legal, ou seja, ele vai pegar uma área lá e vai juntar com a área dele, mas tem que ser no CA, certinho, lá no CA eu vou registrar lá. Quando a gente for fazer o cadastro no CA, tem lá um espaço. Tem cota ambiental? Aí tem. Qual é a coordenada da cota? Aí vai colocar lá. Aí tem servidão? Que é a mesma coisa que a reserva legal, né? Aí vou lá registrar lá a servidão. Não tem. É justamente para ele compensar aquele passivo que tem. Ou ele pode doar uma área da propriedade dele para o sistema público, para fazer uma unidade de conservação, uma RPPN, né, uma reserva particular do patrimônio nacional. Até tem aqui, né, em Abaetetuba aparece uma área que foi doada pelo empresário para se transformar numa RPPN, ou seja, numa reserva particular do patrimônio natural, que é uma modalidade de unidade de conservação. E aí também, eu tenho essa área aqui, eu vou doar e o governo vai fazer uma parceria comigo. Aí o processo eu não sei como funciona, né? Sei que o código dá essa abertura aqui para se fazer essa parceria aí com o poder público. Pode ser estadual, federal, municipal. É claro, quando cria o patrimônio natural de reserva particular, basicamente já não é mais do particular do dono, né? Quem vai gerenciar vai ser o órgão que ele fez a parceria. A prefeitura, por exemplo, aqui em Abaetetuba, quem gerencia é a prefeitura. O cara, digamos assim, ele passa a titularidade, né? Passa lá o documento para a prefeitura gerenciar, tá?
Então, olha só, as 4 formas de... Ainda tem mais umas 2 ainda lá no código, eu trouxe essas mais fáceis, digamos, de compreender, né? Mas ainda outras formas de fazer a compensação ambiental. Olha, é uma questão de prova, né? Qual os instrumentos de compensação ambiental previstos lá no Código Florestal? Aí, lá na prova do IBAMA, você vai lá marcar a correta. Pode aparecer várias lá, né? Pode ser uma dessas aí. Ou a incorreta, né? E aí, como a gente faz isso? Né? Já falei desse negócio de regularização de compensação. Como é que eu faço isso? Como é que vocês vão fazer? Claro que eu vou falar de forma geral aqui, né? E o processo talvez não seja tão simples como eu esteja dizendo aqui. Mas ele é esse caminho, mais ou menos, que a gente testa aqui nesse slide que eu estou trazendo de forma geral. Aí eu vou lá fazer lá no Amazonas, lá não sei onde, lá no Amapá. Mas depois eu vou trazer para cá, para a nossa realidade, que seria aqui no Pará. Então, aí, geralmente, se o agricultor não tem esse domínio de todas as informações, a maioria é muito difícil, né, ele saber lá mexer com o sistema, entrar na internet, cadastrar, fazer PRA. É como agora a gente não sabe, a gente não sabe fazer. A gente vai mostrar agora os caminhos, né? E aí vocês vão estudar, vão aprender e vão assessorar. Então, geralmente, o produtor vai procurar um profissional, um cara que tem o seu conselho, né? Porque não dá para um profissional que não tem conselho, que não tem ART fazer. Né? Não dá, tem que ser um profissional habilitado, que ele vai lá no sistema vai pedir a RT dele. A RT eu já falei, né? Que é aquele documento dado pelo conselho. Então, aí esse profissional habilitado vai fazer esse cadastro. Cadastro do CAR, o cadastro do PRA, vai fazer lá o PRADA, né? E outros documentos que a SEMA, o órgão estadual, pedir. Aí ele vai ter habilidade, né? E você vai saber mexer no sistema, abrir lá, ver o CAR, vai ter um grupo aí que vai ajudar a gente a entender melhor o CAR, né? E aí o profissional baixa, geralmente, toda essa base cartográfica que está no próprio sistema do CAR, que tem também disponível aí no Map Bioma, né? Que tem disponível lá no site do INPE, do PRODES, enfim. Esse material cartográfico está lotado aí em vários sistemas, né? Por isso que pega geoprocessamento e esprema o professor. Tomara que não seja eu, né? Que aí vocês têm que saber essa ferramenta. Tem que saber o mínimo. É claro que vocês não vão aprender de cara isso. Eu ainda estou aprendendo, eu estou pegando umas porradas aí, estou estudando. Porque sempre está mudando lá um plugin, um negocinho lá. E a gente tem que estar mexendo. Então, aí tem que baixar essas bases, os módulos do sistema, que eu vou mostrar para vocês. Vou só mostrar o caminho, tá? E aí a gente tem que correr atrás. E aí, esse K é tudo. O K começa tudo no K. Eu tenho que entender fazer K, entender o que é K, ler lá o Código Florestal, aquele que eu mostrei alguns itens aqui, mas eu não mostrei todo o artigo, todo o capítulo bonitinho, né? Eu trouxe só alguns artigos, alguns parágrafos, incisozinho lá, né? Parece que tem 81 artigos, mas é claro, cada artigo é um mundo de ideias, né? Mas aí a gente recomenda vocês darem uma olhadinha, uma cutucada lá. Era bom agora, nesse momento de aula, né? Que aí vocês iam trazer informação para mim, eu ia lá e... é por aqui. E aí, se caso eu tenha essa dúvida ainda, né? Eu posso até consultar isso, gente. Se vocês podem estar habilitados a fazer o PRA. Pelo que eu entendi lá no sistema, basta ter um conselho. Então, se caso vocês não saberem fazer o PRA, vocês me contratam. Brincadeira, gente. Vocês tentem aprender, que aí vocês fazem todo o processo. Vocês não vão ficar na mão de um outro profissional, de alguém. Né? Tem que tentar aprender. Mas eu não sei. Perturba a gente que a gente vai dar um mini curso, eu contato o pessoal da SEMA, eu vou atrás. Se me provocarem, gente, eu ponho para lascar. Né? Porque eu vejo essa necessidade. Eu quero que vocês entendam, né? Que vocês saibam, né? Porque assim, no futuro vocês podem até me ajudar, né? Vocês podem ter mais tempo para estudar pegar essa linha aí, né? E vocês vão se especializar. Eu tenho um aluno meu lá em Itaituba,
É assim, eu fiquei surpreso, assim, ele absorveu essa ferramenta, ele está nesse mundo agora, né? Ele aprendeu a fazer CAD, ele aprendeu a fazer o PRA, e montou até um escritório, trabalha no escritório, eu sei que ele está por dentro lá. Ele pegou informações mais tranquilas até que eu não fui tão rígido na informação, mas ele se ligou e correu atrás mesmo, se aperfeiçoou, né? E é um mercado aberto aí, tá, gente, pra gente. Então, essa aqui, gente, é a forma geral, né? E aí, quando a gente insere o PRA, vai gerar lá aquele TAC, aquele termo de compromisso, né? Que o agricultor vai assinar, ele vai se comprometer aí a, digamos, até 20 anos. Né? Vocês vão fazer o PRA para ele até 20 anos, ou até 10 anos, para ele recompor a área dele que está com problema de regularização ambiental. Tá bom? É forma generalizada aqui, né? E aqui o site, digamos, aqui no Pará, né? Como é feito, né? O processo. Nesse site aqui da SEMAS, ó, eu coloquei aqui, e aí vai entrar aqui no próprio PRA, no próprio aplicativo, no programa, assim como tem o K, né? Tem o link, né, lá que eu mostrei para vocês, onde tem toda a gestão, onde eu posso cadastrar o cadastro ambiental rural, eu posso baixar o cadastro, eu posso baixar o shape, né, o desenho da área. Assim também tem o PRA, o seu aplicativo, o seu programa, para a gente fazer todo o cadastro, tudo lá no sistema. E aqui tem várias abinhas aqui, ó. Aí vocês vão clicando aqui e vocês vão entendendo todo o processo. Tem a legislação, as instruções normativas, os módulos offline, para vocês treinarem, para vocês verem o cadastro, tá? Aqui nesse site da SEMA, né? Claro que esse sistema é aqui do Pará, tem lá do Amazonas, do Amapá, que eu acabei não puxando, né? Eu estou pensando no Pará, né? Mas vocês podem atuar em qualquer região do país. E aqui, como eu falei naquelas abinhas, né? Uma dessas abinhas tem os downloads de todo o material. Por exemplo, a metodologia para mim fazer monitoramento da área desmatada. Porque quando eu fizer lá, baixar meu programinha, eu vou ter que preencher as informações, assim como no K, né? Eu falei todos esses termos aí, ó, APP, cota ambiental, servidão, mas está tudo lá no cadastro lá dizendo qual é a cota. Aí eu não sei o que é cota, tem que saber. A reserva legal, a área de preservação permanente, eu tenho que descrever tudinho, tá? Inclusive documento, a propriedade é posse, é titulada, é escritura pública, tem que saber também, porque vai fazer o cadastro, né? E vocês vão assinar. Aqui no PRA tem essa vantagem, que tem vários roteiros, vários manuais, ó, que vocês podem dar uma olhadinha, olha, roteiro de adequação ambiental, né, que é um outro documento, inclusive, que ajuda o agricultor a amenizar o ITR dele, né? Base de cobertura do uso do solo, olha as bases aqui, ó. Então não dá para mim dar uma de bonzinho com o agricultor e dizer, não vou quebrar teu galho, porque está tudo aqui as bases. E outras informações aqui, ó, o módulo offline desse sistema que tem que preencher, né? Para a gente poder mandar para cima fazer análise, né, lá do PRA do agricultor, ela vai depois gerar lá o termo de compromisso, que é o papel, né? Ele vai assinar lá, reconhecer em cartório tudo direitinho e encaminhar para cima de volta. Olha, já está aqui tudo ok. Ele aderiu, ele está regular agora na propriedade. Ele pode agora fazer lá o empreendimento dele, ele pode ir lá fazer o plantio que ele quer, ele pode, etc. Tudo dentro da norma também. Então, dê uma olhada aqui, ó. Brinque aí quando vocês tiverem tempo de ler esses materiais aí. Tá? Aqui aquela informação, gente, eu tinha colocado aqui, ó. Olha só, gente, naquele primeiro slide eu coloquei lá 245.753K. Essa informação eu peguei, eu acho, um mês retrasado, uns 2 meses atrás. Ó. Agora já está 251.801 cadastro. Teve um aumento aí até expressivo aí, ó. 45, 5, uns 6.000K feito em praticamente aí, acho que 3 meses. Então, ou seja, ainda tem muita demanda para fazer cadastro ambiental rural. Imagine PRA, né, gente, que o próprio governo, ele está, eu acho que 1 ou 2 anos com essa metodologia. Então, tem um buraco aí, ó. Gostaria muito, espero muito que surja aí um de vocês, né, um curioso, né, que possa puxar isso, né,
É como assim, eu não domino a metodologia de como fazer o PRA. Tá? Então, se houver essa provocação, a gente consulta a SEMA, vocês podem estudar aí o regulamento, porque ele é tudo eletrônico, vocês podem fazer o cadastro lá no site, ter a senha de vocês certinho, ó, vocês fazem o cadastro, o login, ó. É muito dinâmico, vocês podem fazer o cadastro de vocês, e aí vocês podem buscar essa informação aí e se antecipar uma demanda que possa surgir para vocês aí no futuro, que é logo, né? Imagine todo esse quantitativo de cadastro, e sendo a metade está irregular, né? Está com passivo ambiental, né? E precisa de regularização. É claro que a SEMA não tem pernas para analisar tantos processos, não sei como ela vai fazer. Mas tem essa lacuna aí. E aqui, gente, tem uns vídeos que vai ajudar vocês, por exemplo, a refletir sobre essa discussão do Código Florestal, isso que eu falei meio de forma rápida, né? Uns foi beneficiado, outros não. Há um comparativo aqui de 2 pesquisadores, né? E ficam brigando entre eles aí. E aí é bacana a gente ver, para a gente ter uma ideia crítica, né, da coisa. E aqui um vídeo também, né, de como a gente faz para restaurar as florestas, que não é só plantar árvore, né? Eu vou plantar de qualquer jeito. Eu tenho que pensar em futuro, em dinheiro, né? Aí ajuda a refletir. Aqui tem um material da TNC, né, que é uma ONG, que ela, inclusive, dá curso de CA, curso de PRA. Eu não sei como ela está agora, mas ela criou uma série de vídeos bem rapidinho, eu acho que de 2, 3 minutos, falando o que é CA, o que é PRA, o que é licenciamento rural. Aí eu trouxe né, vamos buscar as outras séries, né, para vocês entenderem melhor, né, se caso vocês não tenham dúvida ainda do que seriam esses instrumentais. E aqui um outro vídeo de como fazer o cadastro, né, ambiental, como baixar o módulo no computador, como fazer os cadastros de um CAR, né? E, por exemplo, aquela equipe que ficou com CAR, de repente pode dar uma olhadinha nesse vídeo para melhorar aí a explicação depois, né? Porque tudo é um aplicativo, né? Assim como tem lá o do PRA, tem do CAR, e a gente tem que saber alguns termos, alguns passos, né? Para a gente poder efetivamente fazer aí o documento, né? Que aí é tudo isso aqui que eu falei, gente, relacionado ao Código Florestal, essa lei. Vocês viram como a gente fez a abordagem, né? Então, cada equipe, né, se puder fazer essa abordagem, assim, da lei em si, mas trazendo a realidade de como funciona, né, seria muito legal, porque a gente observava como se aplica essa lei, como eu falei para vocês ao longo aqui, olha, isso aqui pode cair no concurso, isso daqui, é claro que a gente está com esse olhar, mas aí como é que é aplicado isso? Como é que isso é da realidade? Então, se vocês conseguirem trazer a norma, a legislação, nesse sentido, assim, vai ajudar muito, porque a gente se enxerga no mundo real, né? Porque às vezes a gente fica naquele mundo teórico, né? Não sei o quê. Então, é uma oportunidade, assim, muito fantástica da gente aprender um pouquinho sobre esses processos. Pessoal, então a gente encerra, a gente agradece aí, né, a oportunidade de você estar aqui com a gente, me ouvindo, né? Mas a gente deixa aberto aí